Questões psicofutebolísticas sobre o glorioso Botafogo de 2023. Faço aqui um resumo, resenha da crônica sobre por que ser Botafogo, escrita por João Salles, publicada na revista Piauí, número 210, de março de 2024. João Moreira Salles, além de colunista e fundador da revista Piauí, é documentarista e roteirista do cinema brasileiro e, sobretudo, é um torcedor apaixonado pelo glorioso Botafogo. Muitos brasileiros pelo país inteiro ficaram sem entender, assim como eu próprio, e Salles afirma que não é fácil explicar o que aconteceu com o time dele em 2023. O Botafogo esteve a um passo de ganhar o primeiro campeonato em 28 anos, com 14 pontos de vantagem na tabela, tendo apenas 11 jogos para disputar, e não venceu nenhuma partida e acabou em quinto lugar. Salles relata que no primeiro turno do campeonato o Botafogo ganhou 15 das 19 partidas disputadas, fez 47 pontos, o melhor desempenho de um time desde a adoção do sistema de pontos corridos para determinar o campeão brasileiro. No segundo turno não chegou à metade disso. Nos 11 jogos finais, com as estatísticas ainda indicando 90% de probabilidade do Botafogo ser campeão, bastariam 2 vitórias, uma delas contra o Palmeiras, o futuro campeão de 2023. Comentaristas anunciavam que o Botafogo já poderia encomendar a festa e que o campeonato já tinha acabado de antemão. E que imensa festa seria, segundo Salles, pois desde 1995 os botafoguenses não erguiam uma taça relevante. Essa perspectiva real dos botafoguenses serem campeões e envolveu emocionalmente muita gente que gosta de futebol, inclusive a mim, que passei a acompanhar pela TV e a torcer pelo Botafogo em seus jogos. Até porque nós, torcedores do Internacional de Porto Alegre, entendemos bem o sofrimento dos botafoguenses, porque ambos os clubes têm um passado longínquo de glórias e um longo tempo recente só de sofrimentos. O Internacional, da era do craque Falcão, é detentor de 3 títulos do Campeonato Brasileiro, 1975, 1976 e 1979, sendo o terceiro de forma invicta. Depois, na era do capitão Dunga, conquistou uma Copa do Brasil em 1992. Em 2006, o Internacional do capitão Fernandão foi campeão da Libertadores e campeão mundial de clubes, vencendo o grande Barcelona do Ronaldinho. Depois, já na era do capitão D'Alessandro, em 2010 o Inter foi novamente campeão da Libertadores. Mas após a sua inexplicável eliminação no Mundial de Clubes para o Mazembe da República Democrática do Congo, caiu em desgraça. Só ficou ganhando alguns campeonatos gaúchos. Mas nos últimos 8 anos não vence nem isso, não levanta nem taça do Ruralito Raiz. Resumindo, faz 14 anos que o Internacional não conquista um título relevante. Mas o sofrimento dos torcedores do Botafogo é bem maior, é de 28 anos de jejum. Os colorados até hoje não conseguem explicar a eliminação no Mundial de Clubes de 2010 para o inexpressivo Mazembe. Mas o botafoguense Salles conseguiu articular uma explicação plausível para o Botafogo não ter sido campeão brasileiro em 2023. A culpa é do Cristiano Ronaldo, diz ele. O glorioso Botafogo é um clube fundamental na história do futebol, pois forneceu à seleção brasileira jogadores decisivos para a conquista dos nossos primeiros títulos mundiais. Garrincha, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Amarildo e Jairzinho. O estilo de jogo bonito dos brasileiros se deve muito a esses craques botafoguenses. Mas isso foi no passado, lamenta Salles. O Botafogo começou o ano de 2023 como grande parte dos anos anteriores, com a aspiração apenas de evitar o rebaixamento, o que nem sempre se conseguiu, diz ele. Caímos para a Série B em 2002, em 2014 e em 2020. No Natal de 2021, o americano John Textor comprou e se tornou dono do nosso clube de futebol.
Em 2023, terminamos em quinto lugar no Campeonato Estadual Carioca, com um time de jogadores comuns, nenhum com pompa, nenhum atraía multidões. Desses atletas normais, nenhum representou melhor o Botafogo de 2023 do que o Tiquinho, com 32 anos, numa equipe dirigida por Luiz Castro, técnico português contratado pelo John Textor. Diante do desempenho pífio no campeonato estadual, a torcida já estava pedindo a cabeça do treinador. Foi assim, com mais angústia do que esperança, que o Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro, vencendo o São Paulo, venceu também a segunda partida contra o Bahia e venceu o terceiro jogo contra o poderoso Flamengo e assumiu a liderança do Brasileiro. Na sequência, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro e goleou o Corinthians, quando todos repararam que alguma coisa estava acontecendo com o time do técnico Luiz Castro. Que time é esse? Os locutores esportivos se encantavam. É futebol bonito, com golaços de atletas que parecem jogar sorrindo, do jeito que o brasileiro gosta. Os botafoguenses começaram a ter coragem de acreditar que o seu time desta vez entrava no campeonato para valer. Nos meses seguintes, Tiquinho não parou de marcar gols e o time do glorioso Botafogo não parou de encantar, ganhando todas as partidas do seu estádio Newton Santos. Emocionado, o botafoguense Salles narra que 2 meses e meio após o início do campeonato, venceram o Palmeiras no campo do adversário, onde jamais tinham vencido. Naquele dia ficou com 12 pontos a diferença do líder Botafogo do segundo colocado, que era justamente o Palmeiras. Um abismo quase intransponível. Tinha sido essa a mágica do Luiz Castro, transformar bons jogadores, apenas bons, num time maravilhoso. Nossos principais jogadores não faziam arminha com a mão e se pronunciavam contra o racismo, eram bons cidadãos. Salles confessa que em pleno estádio se debulhou em lágrimas depois da vitória sobre o Coritiba com 2 gols do Tiquinho na penúltima partida da primeira fase, quando já não era mais o Luiz Castro que dirigia o Botafogo. Não era tampouco o sucessor dele, era o terceiro técnico. Foi quando a sombra do Cristiano Ronaldo, o jogador eleito 5 vezes o melhor do mundo, se abateu indiretamente sobre o Botafogo e começou a tornar tudo sombrio. No final de 2022, Cristiano Ronaldo, com 38 anos, assinou contrato com o time da Arábia Saudita para receber 210 milhões de dólares por ano. Foi quando os ventos dessa barafunda geopolítica envolvendo um governo árabe autocrata bafejaram sobre o Botafogo, justamente no ano que o clube surpreendeu o Brasil com seu futebol feliz e com um técnico que extraía de seus jogadores apenas talentosos o que não parecia ser possível. Aconteceu que Ronaldo Cristiano estava procurando um técnico para que o seu time na Arábia não fizesse ele passar vergonha e fosse competitivo para lhe dar títulos por lá também. E o desempenho do Luiz Castro no Botafogo tornou alvo de interesse do craque português. Ronaldo ligou para o Castro. Vem para cá me treinar, você é o técnico de que eu preciso. Diante desse chamado do mais célebre português, para o seu conterrâneo Luiz Castro, de 60 anos, aceitar deve ser quase um dever patriótico. Além do que, respondendo ao chamado do CR7, ele se tornaria um dos técnicos mais bem remunerados do mundo. Os botafoguenses apelaram, não nos abandone. O jogo contra o Palmeiras foi o último sob a direção de Luiz Castro, que partiu com um saldo de 10 vitórias nos 12 primeiros jogos, deixando seu time na condição de líder incontestável. Durante os meses de deslumbramento, quem fosse ao estádio Newton Santos saberia o que é ser multidão do glorioso. É um sentimento poderoso. Quem experimenta não quer mais se privar. Período em que deixamos de ser nós mesmos e passamos a ser todos. Passamos a ser Botafogo. De certa forma, quando Luiz Castro partiu, o melhor ainda estava por vir, mas trazia dentro de si a maldição. O dono do clube, John Textor, buscou uma solução caseira. Trouxe o auxiliar técnico Cláudio Caçapa, que nunca tinha dirigido um time profissional, para assumir interinamente o comando do Botafogo, o líder do campeonato.
Quando Cláudio Caçapa se despediu do cargo 13 dias depois, com 4 vitórias por 2-0, com 8 gols marcados e nenhum gol sofrido, deixou o clube com 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. O mal foram esses 12 pontos, lamenta o botafoguense Salles. É compreensível que o dono do clube, John Textor, buscasse um outro técnico experiente para conduzir o glorioso Botafogo até o título sem sustos, uma vez que já tinham conquistado uma vantagem quase invencível sobre os rivais. O clube contratou outro técnico português, Bruno Lage, de 47 anos, que foi campeão em Portugal pelo Benfica. Na ocasião, Salles teria comentado que o Bruno Lage se meteu numa enrascada, pois se for campeão será porque assumiu um time encaixado e com 12 pontos sobre o vice-líder. Se perder, terá desperdiçado uma vantagem quase imbatível. Mas o pior, para os botafoguenses, seria ele querer imprimir a marca dele no time. Cristiano Ronaldo foi um raio em céu azul, uma fatalidade. Bruno Lage foi um erro cometido de boa fé, pois o Caçapa inexperiente poderia não aguentar a pressão da reta final do campeonato. Mas o erro maior foi demitir o Bruno Lage 2 meses e meio depois, quando faltavam somente 13 partidas e a vantagem continuava confortável. Olhando agora pelo retrovisor, não havia mais escapatória. As engrenagens da derrocada já estavam girando de modo fatal. Lage fez o que se temia. Começou a mexer no time, mudando a escalação e testando outras formas de jogar. A equipe passou a oscilar e vieram os empates. Até ali o time não havia empatado nenhum jogo. Após perder para o Flamengo, do nada Lage criou uma crise colocando o cargo à disposição, como se dando conta da enrascada que tinha se metido. Depois de 2 derrotas seguidas e de ter deixado o Tiquinho no banco, o jogador eleito pela imprensa o melhor do campeonato até ali, o técnico Lage foi demitido. Faltavam 13 partidas e o Botafogo liderava a tabela com 7 pontos de vantagem sobre o novo segundo colocado, o Bragantino. Na liderança, desde abril, em outubro, o clube estava prestes a entrar no seu 4º técnico na mesma temporada, com o time já despencando o penhasco abaixo. Segundo Salles, uma vez mais a direção fazia o que parecia certo com a demissão de Lages. O Botafogo de 2023 é uma história de catástrofe feita de boas intenções, sendo que nós, botafoguenses, devemos admitir que apoiamos a maioria das decisões tomadas. Nessa farra de paradoxo, o Botafogo errou em contratar Lages e provavelmente errou ao demiti-lo. Àquela altura, a misericórdia tomava conta do Brasil. Quase todas as torcidas que não estavam mais com chance no campeonato passaram a torcer pelo Botafogo. O pressentimento dos botafoguenses é que isso era como um punhal cravado na vaidade alvinegra, indicando que ao final iriam merecer apenas a piedade de todos. E a cada rodada esse risco aumentava. O dono do clube, John Textor, não querendo repetir o erro de contratar um treinador ansioso por imprimir sua marca no time, optou por uma nova interinidade e colocou no cargo Lúcio Flávio, ex-jogador do clube e treinador do Botafogo B, composto por atletas de até 23 anos. As derrotas do time comandado por Lúcio Flávio foram do amargo ao humilhante e daí ao inverossímil. Dali em diante foi queda livre. Em destaque a partida considerada o jogo do campeonato para o Botafogo, que ainda liderava com 6 pontos de vantagem sobre o seu adversário, o então vice-líder Palmeiras. Quando terminou o primeiro tempo, os botafoguenses felizes nem acreditavam no placar em que venciam por 3-0. No segundo tempo, o Palmeiras fez um gol e, faltando 10 minutos para o final, o Tiquinho bateu um pênalti que praticamente daria o título para o Botafogo, mas o goleiro defendeu. Tragicamente, nos últimos 10 minutos, por incrível que pareça, o Palmeiras fez 3 gols e venceu a partida por 4-3. Chamuscando os sonhos dos botafoguenses de serem os campeões do Brasil de 2023. As últimas 8 partidas são uma névoa para os botafoguenses, sendo que depois da derrota para o Grêmio com 3 gols de Luís Soares, o técnico Lúcio Flávio foi demitido.
E as 4 últimas partidas, já com o 5º técnico do Botafogo na temporada, o Thiago Nunes, o time estava vencendo os jogos até os últimos minutos, resultados que ainda lhe garantiriam o título de campeão, quando cedeu os 4 empates, sofrendo todos os gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. Por fim, João Moreira Salles desabafa. A nossa decepção foi do tamanho da nossa esperança. Depois de meses de um sentimento oceânico de irmandade, cada um de nós foi obrigado a voltar para a sua solidão. Ser parte da multidão feliz do glorioso Botafogo depois de décadas, isso acabou. Nesse sentido, foi um luto.